Vamos fazer o seguinte, vamos falar agora sobre aquele caso da Elizabeth Nascimento, que foi assassinada às vésperas do Ano Novo, lá no bairro do Jacintinho, de forma covarde e cruel. Eu vou trazer o Alan Garcia ao vivo nesse exato momento, essa aqui é a Elizabeth, né, porque a gente quer saber para confirmar a prisão do suspeito de matar a ex-companheira. Ele foi preso, me parece que em Riacho Doce. Esse aqui é que é o suspeito que foi preso em Riacho Doce após os 40 dias do assassinato. Alan Garcia, essa informação está confirmada? Oi, Wilson. Sim, está confirmada. Ele foi preso ontem e, segundo informações que eu colhi por aqui, já está no presídio. Já saiu da DHPP para onde ele foi trazido, assim que foi preso, em Riacho Doce, e agora está no presídio. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, vou apresentar para vocês, na verdade vocês que acompanham a TV Pajuçara já devem ter visto a Edvânia, irmã da Elizabeth. Enquanto a nossa equipe aguardava esse momento para entrar ao vivo, claro, conversando com a Edvânia aqui, eu resumo assim o dezembro da Elizabeth. Um dezembro de terror, um dezembro vivido sob ameaças, um dezembro onde Elizabeth aguardava o dia para ser assassinada, como foi, no dia 31 de dezembro. Por que eu estou falando isso? Porque o mês de dezembro, segundo a Edvânia, que está aqui com a gente, foi o mês que a Elizabeth, me parece, mais sofreu, mais recebeu ameaça. E o que foi que aconteceu? Ele foi lá e cumpriu. Edvânia, a partir de quando, de como a Elizabeth começou a perceber que a morte dela começou a ser pensada pelo marido, né, que conviveu com ela durante 12 anos. Boa tarde. Boa tarde. Início de dezembro a gente teve indícios de que ele poderia fazer qualquer coisa mais grave com ela, né, como foi feito. Porque ele tinha ameaças de que ia tocar fogo nela, né, tinha ameaças de que ela não ia ter paz, ela não ia ter sossego. Ele estava sempre ameaçando de alguma coisa. Fazer ela perder o emprego como ele queria. Diversas vezes ele foi no trabalho dela ameaçar, chantagear. Já tinha até no próprio trabalho a informação com o porteiro que ele era proibido, né, de subir. Ele era proibido de entrar no prédio por tantas as vezes que ele já tinha ido ir lá ameaçar. Ela descia e ia atender ele lá embaixo, mas eram diversas ameaças. Nem parece que o trabalho dela era em frente à CODE, a delegacia, porque ele ia direto lá, direto. E você me disse que também ele fazia buscas no celular, né, sobre armas, sobre como limpar. No dia 15, dia 13 a gente foi na delegacia, prestou queixa dele, né? E aí a gente solicitou uma medida protetiva porque ele foi lá na casa dela e ele quebrou os móveis da casa. E 2 dias depois, dia 15, ela pagou 5 mil a ele. Quando ela pagou esses 5 mil a ele, ela mandou um áudio para mim que ele tinha dito que não tinha medida protetiva certa, que esse dinheiro ia servir para o que ele queria fazer com ela. E, enfim, diante desse medo, diante dessas ameaças, ela me mandou o comprovante e disse assim, vai vendo, vai juntando aí tudo que eu estou te mandando, porque ele falou que não tem medida protetiva certa do que ele quer fazer comigo. 2 dias depois, a notificação chegou no celular dela de uma compra efetuada no valor de 4.300. Então, supostamente, a gente acredita que tenha sido a arma do crime. E desde então, vinha chegando notificações no celular dela de históricos dele no YouTube, pesquisando como limpar armas, como apagar fotos no celular que ele tinha exposto ela em grupos do WhatsApp, né, denegrindo a imagem dela, querendo que ela perdesse o trabalho dela, roupa, inclusive até com farda do trabalho. Então, ela vivia em pânico, em ameaças constantes. Quem a conhece, quem sabe, os mais próximos, a família, todo mundo é ciente disso, que ele era uma pessoa realmente pavio curto, uma pessoa agressiva, uma pessoa que não conseguia ter uma boa amizade com ninguém sem se estranhar, sem ser agressivo, com palavras, com tudo, com atitudes, com tudo. Daí, Wilson, Evanderson foi preso ontem, já está no presídio, só que até ele ser preso,
Edvânia, né, e toda a família viveram esses 40 dias, 38, né, exatos, em pânico, né, para onde eles iam, para onde elas iam, porque tem uma irmã também que está aqui, iam em pânico, iam com medo, porque o que é que garantia elas estarem vivas hoje, se ele matou a irmã, né? Então, no dia, quando completou a morte, 30 dias do assassinato de Elizabeth, era aniversário de Edvânia. Nos próximos dias, Edvânia vai estar casando. E ela disse: Alan, eu tive que contratar seguranças porque até então ele não tinha sido preso. Ou seja, poderia acabar com o casamento dela. Mas ele foi preso, Edvânia. Ou seja, uma parte da luta de vocês, digamos, chegou ao fim. Mas a gente sabe que às vezes a justiça faz a gente ficar um pouco revoltado. Como é que está o coração de vocês agora? Pensando na justiça, porque agora cabe à justiça. Verdade. Quando eu recebi a ligação do delegado Arthur, que já vinha acompanhando esse caso, né? Ele é o delegado deste caso especificamente, e a gente já tinha recebido várias denúncias, só que ele mudava muito de endereço. Enfim, a delegacia de homicídio, ela fez a parte dela. Os policiais fizeram, né? Ontem, cumprindo esse mandado, né? Ele estava com o mandado aberto. A prisão foi efetuada, né? Ele já se encontra no presídio, mas e agora? Que garantia a gente tem que ele não pode sair de lá? Que garantias a família tem de que não vai vir um advogado e vai soltar ele? O que é que a gente precisa saber agora, diante da justiça? Que todo mundo, né, por onde a gente repassou a foto dele, por onde a gente clamou por justiça, todo mundo que repassou, todo mundo é unânime, né, na alegria da justiça ter sido feita, mas tem sempre um ponto de reticência. Ele vai continuar preso, a família vai poder, a minha irmã não volta. A presa dessa história é Elizabeth, a presa dessa história é minha irmã, porque ela está presa para sempre. Ele vai passar um tempo na cadeia. Quanto tempo é esse? Quanto tempo ele vai ficar no presídio? Quanto tempo ele vai ficar lá? Vamos dizer assim, como as pessoas costumam dizer, de boa. Comendo, dormindo, que a gente que paga os impostos vai manter ele lá. Né? E quanto tempo ele vai passar lá? Agora eu estou dependendo da justiça. Realmente cumprir para que ele passe longos anos lá. Eu não sei, ele vai ser julgado, ele vai ser condenado, a gente espera, né? Pelo menos é o que se espera da justiça, que é surda, cega e muda, né? Que ela cumpra o papel dela e dê esse descanso pelo menos à família, de saber que a gente vai ficar em paz. Não com a morte da minha irmã, porque o nosso luto agora é para sempre. Ele tem vida, a minha irmã é que não tem mais, né? A Edvânia, Wilson, disse outra frase que o Evanderson falou durante esse mês de dezembro, né, tumultuado de brigas com a Elizabeth. Disse para Elizabeth, né? Você não emplaca em 2023, ou seja, você não chega em 2023. Você não vai estar viva para viver 2023. E aí agora eu digo, Edvânia, que a justiça emplaque. Faça justiça por Elizabeth e por essa família que está aqui. Que a Edvânia possa casar nos próximos dias, não sei se em paz, né, Edvânia? Mas que possa ir, para que a família possa ir à igreja e possa viver esse momento sem estar com o fantasma que tirou a vida dela. É isso que a gente deseja para vocês. Verdade. A gente vai estar pelo menos mais aliviada. A palavra é essa, né? De alívio, porque a gente precisa ter essa certeza e essa paz quando ele for julgado, quando ele continuar preso, que é o que a gente espera, né? E, como você falou bem, que a polícia seja implacável com ele, da mesma maneira que ele foi implacável com a minha irmã, quando ele disse que ela não emplacava 2023. Ele realmente tirou a vida dela, meio-dia, ele destruiu não só o meu lar, ele destruiu centenas de lares. Tem pessoas que são amigas minhas que viveu um relacionamento abusivo e que disse assim: eu me vi no lugar da sua irmã, poderia ser eu. Um crime de feminicídio é um crime hediondo. Precisa ter leis mais rígidas. O agressor ele precisa ser punido severamente.
ele tem que cumprir toda a pena dele na cadeia. Ele não pode ter nenhum momento, ele pode pensar que ele pode sair. Porque amanhã vai ter outra família aqui fazendo entrevista com você. Vai ter outra família, outra mãe, outra irmã chorando e lamentando a morte de alguém. Porque se esse bandido, se esse assassino ele for solto, ele vai arrumar outra mulher. E essa mulher pode ser vítima dele também. Infelizmente, a Edivânia está certa. Infelizmente, né, Edivânia? Com certeza. Quantas mulheres nós vamos ainda perder por aí? Que a justiça tire um pouquinho a venda e veja o que o Evanderson fez com a família. Você falou aqui que a Elizabeth é a presa dessa história. Eu diria que, além dela, claro, vocês também, né, de uma certa forma, ficam presos. É difícil, né? 38 dias que a gente chora e lamenta. Não tem um dia que a gente durma com sossego, né? Não tem um dia que a gente não chore a morte da minha irmã. Não tem um dia que a gente não tenha boas lembranças. Não tem um dia que ela não faça falta. Eu imagino. Wilson Júnior, vamos lá. Tá aqui mais um depoimento. Eu vou pedir pra gente sair do ar, pra Edivânia poder passar esse momento agora. Eu volto com você. Muito bem, Alan, muito obrigado. Um abraço nessa guerreira forte que está se segurando como pode aí, para não ir às lágrimas pela dor que está sentindo a perda da irmã, que foi morta covardemente por esse Edvanderson, que estava aí fugindo da polícia. Inclusive, passava pouco tempo, inclusive, em cada lugar que ele se escondia, para não dar, inclusive, oportunidade para que a polícia conseguisse chegar até ele. Aí foi para Riacho Doce, passou 2, 3 dias, foi o suficiente para que a polícia pudesse seguir os seus rastros e colocar as mãos nele. Ontem foi preso, não reagiu à polícia, né? É inteligente nesse ponto, né? Porque só é macho quando está com a arma na cintura e quando pega uma mulher, não é? Eu espero que, como foi dito aqui, acho que a Edivânia, a irmã da Elizabeth, fechou com chave de ouro. A Elizabeth está presa para sempre, não volta mais. Perdeu a vida e deixou uma lacuna terrível na vida de todos os seus familiares. A Edivânia está vivo, vai ficar preso. Por quanto tempo? E aí vem aquela pergunta que eu venho dizendo há muito tempo. A nossa legislação frouxa, caduca e atrasada, que precisa ser revista. Eu só vou contar agora com a sensibilidade, junto com a família, com a sensibilidade dos magistrados, o advogado que ele vai constituir, e é direito de todo cidadão ter um advogado para sua defesa, vai, como qualquer outro como profissional, vai buscar a oportunidade, as brechas da lei, que são muitas, para fazer com que o Evanderson consiga ser libertado o mais rápido possível. E a família da Elizabeth, como fica? É o que a gente vai continuar acompanhando. Por isso que é importante que esse país reúnam todos os seus representantes, senadores e deputados federais, que fazem com que as leis venham de cima para baixo, e discutam e rediscutam o Código Penal e o processo penal. Para ontem, está na hora já, para que casos terríveis como esse não se repitam. Nós temos no Brasil apenas no máximo de 30 anos. Ele pode ser condenado a 800 anos, mas só cumpre 30. Dependendo do bom comportamento e outras coisas, mas sai para visitar não sei quem, sai para visitar a mãe, sai para visitar não sei o quê, é induto disso, induto daquilo, uma série de oportunidades para que ele volte às ruas e apronte novamente. Se soubesse que iria ficar preso, pelo menos, no mínimo 30 anos, pensaria 2 vezes. Está na hora de rever tudo isso. E vamos aguardar o que é que a nossa legislação, com a sensibilidade dos magistrados, pode fazer para acalmar ainda mais um pouco o coração dessa família. É difícil, viu? É muito difícil. O que tem de covarde aí, que está se segurando nas barbas da nossa legislação frouxa e caduca, que é preciso ser revista para ontem. Para ontem.